O diagrama mostra uma posição produzida na partida Marshall versus Capablanca, em Nova York, em 1909. Depois das pretas jogarem roque, o material está perfeitamente equilibrado, com as 3 peças maiores, um bispo e 6 peões por bando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, peças maiores, 6 peões, 3 peças maiores, 6 peões por bando. O único fator estratégico que diferencia a posição branca da negra é que o primeiro jogador tem maioria de peões no flanco do rei, quatro contra 3, enquanto que o segundo tem a mesma maioria numérica no flanco de dama, 3 contra 2. O plano das brancas é muito claro. Devem tratar de explorar sua maioria no centro e flanco de rei. Esse aqui é o flanco de rei. Linha divisória, flanco de dama, flanco de rei. A base de avanços coordenados dos peões E e F. As negras, por sua parte, devem tratar de contra-atacar esse plano com o avanço de sua maioria no flanco de dama. O Dr. Tahashi, no seu livro A Partida Moderna, disse: agora os jogadores têm que conceber um plano natural que a própria posição sugere de forma cristalina. Para as brancas, tal plano consiste em avançar os peões do flanco de rei, com E4 e F4. E fazê-los valer, e, se possível, desenvolver mais tarde um ataque nesse flanco. Porém, Marshall se equivoca ao não captar este plano, e seu jogo não parece guiar-se por nenhum plano reconhecível, com o qual permite que o seu oponente consiga vantagem. É aquela velha história: melhor jogar com plano ruim do que jogar sem plano. Vejamos como prosseguiu a partida. Torre F, C1, interroga. Torre A, B8, torre A, B8, dama E4, dama C7, torre C3, B5. Capablanca, por sua parte, concebe o plano apropriado, que é fazer valer sua maioria de peões no flanco de dama, e conduz o plano à sua conclusão lógica, conclui Tahashi. Na minha opinião, é importante saber que plano jogar em determinada posição, e para isso é necessário conhecer o que está acontecendo na posição e o que é necessário fazer. E aqui seria conhecimentos de finais. A3, C4, bispo F3, torre F, D8, torre D1. Capablanca vai incrementando seu plano de forma impecável. Torre toma D1 cheque,
Bispo toma D1. Torre D8. Bispo F3. G6. Dama C6. Dama E5. Dama E4. Dama toma E4. Bispo toma E4. Torre D1, cheque. Rei G2. A5. Torre C2. B4. A troca de damas não aliviaram os problemas brancos, mas sim os agravou. Os peões negros avançam para o seu objetivo de criar um peão passado, enquanto que os brancos nem sequer han jogado nenhum peão. A técnica de capa branca para transformar a posição em um final ganho é impecável. A toma B4. A toma B4. Bispo F3. Torre B1. Bispo E2. B3. Torre D2. Torre C1. Bispo D1. C3. B toma C3. B2. Torre toma B2. Torre toma D1. Torre C2. Bispo F5. Torre B2. Torre C1. A correção aqui. Torre C2, bispo F5. Torre B2, torre C1, torre B3, bispo E4, cheque, rei H3, torre C2, F4, H5, G4, já toma G4, cheque, rei toma G4, torre toma H2. E as brancas tiveram que render-se um pouco depois. A possibilidade de que uma peça menor fique fora do jogo pode ser um bom fundamento para traçar um plano estratégico eficiente. O grande mestre Effingeller declara: há aberturas nas que o êxito da defesa das negras depende de que essas possam solucionar o problema de desenvolvimento de uma peça menor determinada. Os amantes da defesa francesa, por exemplo, não ignoram quantas preocupações pode causar o bispo-dama. Na espanhola, as negras sofrem porque seu cavalo espanhol fica bloqueado no flanco de dama. E isto é o que acontece nesta partida, que veremos em seguida. Essa posição chegou
Geller de brancas e Mecking de pretas. As brancas desenvolvem toda a estratégia da partida em função de deixar o cavalo de B7 fora do jogo. A posição se produziu na partida Geller Mecking Interzonal de Palma de Mallorca 1970. Depois de 19 das pretas A5, agora sim A5, as negras tratam de conseguir atividade no flanco de dama para compensar o previsível ataque branco na ala oposta. Seguiu torre E3. As brancas jogam torre E3. Uma jogada que exclama e é polivalente, que cumpre vários objetivos: controlar a casa C3, aponta para G3, para forçar as negras a trocarem F5. Quando as brancas conseguirem uma excelente base de operações para suas peças em E4, o peão de F5 sufocaria o rei negro, ajudaria a sufocar o rei negro. A toma B4, C toma B4, bispo toma F5, E toma F5, C3. Mecking trata de utilizar o ponto C4 para atacar os peões B4 e D5. Cavalo G4, exclama. As brancas recuperam de imediato o controle da casa E4 para situar nela sua torre e privar as peças contrárias de qualquer atividade. Bispo E7, cavalo toma F6 cheque, bispo toma F6, torre E4. As brancas vão executar a parte básica de seu plano estratégico e estão prontas para lançar uma avalanche de peões contra a posição do rei inimigo. Por outra parte, não tem nada que objetar às trocas, já que se todas as peças desaparecessem do tabuleiro, exceto o bispo de C2 e o cavalo de B7, as negras poderiam render-se de imediato, declara Geller. Dama D7, dama F3, torre C7, H4, dama E7. Se ameaça o ataque a baioneta com G2, G4, G5. G3. Cavalo D8. O cavalo segue sem ter mais perspectivas que o regresso a B7. A3. Torre C. C8. Torre B1. Ante a atitude de espera passiva das negras, Geller decide pôr cerco ao peão de C3.
Torre C7, dama E2, torre B8, torre B3, dama D7, dama F3, bispo E7, torre 3, bispo F6, torre 4. Uma vez estudado o oponente, as brancas modificam seu plano, regressando ao ataque de peões. Não servia a torre B toma C3? Por causa de torre toma C3, torre toma C3 e E4. Bispo E7, G4, F6, torre 3, cavalo F7. Por fim, há conseguido o cavalo algum jogo, porém é muito tarde. Torre B toma C3, torre B C8, bispo E4. Não se pode permitir que as negras sacrifiquem um peão. E4 para situar seu cavalo em E5, com o que de péssimo passaria a ser um cavalo magnífico. Bispo D8, bispo D2, torre C4, torre toma C4, torre toma C4, torre C3, bispo B6, torre toma C4, bispo toma C4, B toma C4. Agora, este peão passado é meramente simbólico, já que as brancas podem prosseguir seu ataque ao rei inimigo com a infantaria por diante. G5, F toma G5, H toma G5, bispo D8, dama H5, C3, bispo E3, com a mortal ameaça G6, H6, F6, exclama. E as negras se renderam, já que se cavalo toma G5, interroga, bispo toma G5, H toma G5, dama H7 cheque, etc. E se G toma F6, G toma H6, cavalo G5, bispo toma G5,
F toma G5. Dama G6, cheque. E H8. Bispo F5. Dama E7. E bispo E6. Com o jogo ganho. Uma partida estrategicamente perfeita, sem erros aparentes do adversário, na que Geller explorou de forma exemplar a penosa situação do cavalo de dama negro. Nesses dois exemplos, nós vimos como os grandes mestres fazem o plano. O que eles levam em conta para fazer o plano de jogo. O que é muito importante, porque muitas vezes a gente está jogando a partida e não sabe o que fazer, o que exatamente seria melhor para fazer naquele momento. Até a próxima aula.